Olá, eu sou Magadar Briguet e hoje vou falar para vocês sobre a pensão por morte e as suas implicações com relação ao rol de beneficiários. A pensão por morte constitui um dos benefícios amparados pela Previdência Social, ou seja, a morte do segurado faz surgir para os beneficiários o direito a prestações econômicas que lhes garantam a sobrevivência. O seu fundamento encontra-se na situação de necessidade social que recai sobre a família do segurado, que não tem condições de, por si só, realizar o próprio sustento. No âmbito dos regimes próprios de previdência social, as sucessivas alterações constitucionais e infraconstitucionais que disciplinam a concessão do referido benefício têm ensejado o aparecimento de alguns temas polêmicos. Com a edição da Constituição Federal de 88, constitucionalizou-se a pensão por morte legada pelo servidor, sendo expressamente estabelecido no parágrafo 5º do artigo 40 o seu valor, que correspondia à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei, garantida a paridade. Posteriormente, com a instituição do regime próprio dos servidores públicos, a Emenda Constitucional número 20, de 98, alterou a redação, mantendo basicamente o benefício da pensão por morte no valor correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, remetendo como limite do benefício ao parágrafo 3º do artigo 40 e mantida a paridade como regra de revisão e reajuste do benefício. A Emenda Constitucional 41, de 2003, modificou sensivelmente a fórmula de cálculo da pensão, abrindo a possibilidade de limite para a integralidade do benefício, suprimindo a paridade e instituindo apenas critério de reajuste que preserve o valor real do benefício. Importante ressaltar, de todo modo, que as normas constitucionais sobre as pensões por morte dos servidores públicos só dispõem sobre critério de cálculo e reajuste do benefício, deixando todos os outros aspectos, por exemplo, especificação dos dependentes, critérios de dependência econômica, forma de rateio entre dependentes e extinção do benefício, para o regramento infraconstitucional. Hoje desenvolveremos um aspecto relativo à pensão por morte dos servidores públicos, segurados nos regimes próprios, que seja o rol de beneficiários da pensão previdenciária, quer no plano legislativo, quer no plano da jurisprudência dos nossos tribunais, que se vai formando a este respeito. No que tange aos dependentes dos segurados que fazem jus à pensão, o regime geral de previdência, ao disciplinar a matéria, acabou por qualificar a todos os beneficiários da pensão por morte como dependentes. O artigo 16 da Lei nº 8.213 de 91 elencou os dependentes separados por classes. No âmbito dos regimes próprios, a Lei Federal nº 9.717 de 1998, em seu artigo 5º, mais uma vez, objetivando a aproximação entre os regimes previdenciários, o geral e os regimes próprios, previu expressamente que os entes federativos não poderiam conceder benefícios distintos dos previstos no regime geral. A primeira indagação que surge da leitura desse dispositivo refere-se ao sentido e alcance dele. Nele estariam incluídos benefícios e beneficiários? Embora pareça à primeira vista que na noção de benefício estaria compreendido o respectivo beneficiário, a jurisprudência não se tem alinhado a esta compreensão, entendendo que a vedação implicaria apenas a concessão de benefícios distintos dos previstos no regime geral, podendo, por esse fato, a legislação do ente dispor sobre os benefícios e beneficiários, estabelecendo o rol que entender pertinente, desde que, por óbvio, sejam observados os princípios constitucionais que fundamentam o regime no exercício de sua autonomia constitucional. A posição do Supremo Tribunal Federal em várias decisões alinha-se nesse sentido.
É muito interessante ver, por exemplo, a decisão proferida no agravo em mandado de segurança 32.907 da segunda turma, relatora ministra Carmen Lúcia, publicado em 23/6/2015. Releva considerar que as razões aduzidas no referido acórdão são muito importantes, restando claro que a Lei 9.717 de 98 não tem o condão de revogar dispositivos das leis previdenciárias locais no tocante ao rol de beneficiários por elas eleitos. Enfatizou-se a competência dos entes para criar e dispor sobre o regime próprio de seus servidores, com a observância de critérios pelos quais seja preservado o equilíbrio financeiro e atuarial e das normas gerais estabelecidas pela União, conforme expresso respectivamente no caput do artigo 40 e no artigo 24 da Constituição da República. Outros julgados foram proferidos no mesmo sentido e no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também se localizam decisões na mesma direção. Assim, a mais recente alteração das leis 8.213 de 91, que é o Plano de Benefícios do Regime Geral, e da Lei 8.112 de 90, que é o Regime Jurídico dos Servidores Federais, pela Lei 13.135 de 2015, que, dentre outras disposições, modificou sensivelmente os critérios de concessão da pensão por morte para os segurados do regime geral e do regime próprio dos servidores federais, não se aplica automaticamente aos regimes próprios dos demais entes da federação, exigindo-se que cada um edite lei específica nesse sentido. A própria Secretaria da Previdência Social, pela edição da nota técnica, recomendou a adoção pelos entes federados, por meio de lei própria, do rol de beneficiários adotados pela lei federal. Justifica-se a recomendação, tendo em vista os parâmetros internacionais da pensão previdenciária, a necessidade de correção das distorções na concessão do benefício, em especial às viúvas jovens, a manutenção do princípio do equilíbrio financeiro do regime e efetivação do princípio da aproximação entre os regimes previdenciários. Em assim sendo, os entes federados poderão, à semelhança da lei federal citada, adotar o rol de dependentes, os critérios de concessão nela fixados e, entretanto, detêm autonomia para dispor sobre outros aspectos do benefício, tais como idade limite dos filhos, exclusão de dependentes, reversão de cotas. Com efeito, com exceção do cálculo do benefício e do seu reajuste, pontos esses disciplinados expressamente pela Constituição Federal para os servidores públicos, conforme nós já falamos, parece-nos que os demais tópicos que abrangem a pensão previdenciária constituem matéria de reserva legal específica dos entes federados. Destarte, alguns entes já procederam às adaptações necessárias, adotando a idade limite de 18 anos para os filhos. Outros estendem o benefício aos filhos maiores até 24 anos, desde que estudantes universitários. Há também aqueles que disciplinam a concessão da pensão ao ex-cônjuge na proporção de sua pensão alimentícia e tratam a reversão da pensão apenas aos integrantes do mesmo grupo familiar. E ainda há aqueles que admitem os pais concorrendo com a classe dos preferenciais, ou seja, junto aos cônjuges, companheiros, companheiras, filhos menores ou inválidos. De qualquer modo, é preciso ficar claro que qualquer mudança feita na legislação do ente federado não há de colher as situações pretéritas já constituídas, eis porque a jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a lei que disciplina o recebimento por pensão por morte é aquela em vigor na data do óbito do segurado. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 340, segundo a qual a lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.